Isso com a qualidade desde 1942. 8h13 em Campos. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Este é o programa Folha no Ar, primeira edição. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, e nós estamos recebendo o Dr. Tiago Abud, que é defensor público, e ele fala sobre as ações da Defensoria nesse combate aí a essa pandemia do novo coronavírus, e pautado para esse bloco aí, essa novela do Hospital de Campanha na 28 de março, né, Luiz? Você que tem feito essa cobertura. Aliás, a primeira notícia foi você que informou sobre a primeira data, e essa coisa vem se arrastando. Chegamos a ter até na semana passada o novo secretário de Saúde do Estado do Rio, Fernando Ferri, anunciando que algumas unidades nem seriam mais inauguradas porque os números estariam diminuindo, segundo o depoimento dele, que não seriam necessárias essas unidades mais. Ele só não especificou quais unidades, ou pelo menos eu não tive acesso a quais unidades, e depois foi preciso o governador Wilson Witzel ir às suas redes sociais e postar que todos os hospitais de campanha serão inaugurados. Uma pauta aí agora bem polêmica, Luiz. Na verdade, me coube noticiar a definição do local, que infelizmente você está falando de fake news aqui, e fake news às vezes produzida até por quem se pretende jornalista profissional, né? Que a gente antigamente chamava no jargão jornalístico de barriga, né? É notícia falsa. E chegou-se a anunciar que seria na UENF, um site de campus chegou a cravar isso, e eu comecei a apurar, a checar e rechecar. Já sabia que não seria na UENF, porque tinha essa informação tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do reitor, o Raul Palácio. Sabia que estavam outros locais sendo estudados, e aí confirmei, através de duas fontes, que chequei e rechequei, que seria a área da antiga Vaza, na 28 de março. E aí noticiei. E depois deu o primeiro prazo. Noticiei o meu primeiro prazo, que era 30 de abril, Tiago. Depois foi 25 de maio, 12 de junho. Aí o Fernando Ferri, como disse, o novo secretário de Saúde, como disse o Cláudio, ele na sexta-feira no RJTV, ele colocou em dúvida a conclusão dos que não tinham sido entregues ainda, e no dia seguinte o Wilson Witzel, o governador, ele ligou para o prefeito Rafael Diniz, né? Aliás, não sei se ele ligou, eu não sei quem fez a ligação, mas eles tiveram uma ligação, fizeram por telefone. Ele confirmou que o Hospital de Campos vinha sim, colocou meados de junho, mas não deu nem, né, pode ser um pouco antes, um pouco depois, por motivos que também não teria revelado ao prefeito, embora a gente saiba que os principais motivos, por outras fontes, sejam respiradores e montagem de equipe, né, e enfim. Então era 30 de abril, 25 de maio, 12 de junho, não tem mais, meados de junho sem data. Essa é a novela. Eu já vi gente dizer, e a analogia que está sendo feita, Cláudio falou, hospital para a segunda onda, e outra que esse hospital parece a ponte entre São João da Barra e São Francisco, né? O cemitério de Odorico Paraguaçu. Mas vamos lá, Thiago. Como é que você analisa essa novela aí? Pois é, em primeiro lugar que... Oi. Aqui, você me permite interromper só para não perder o time aqui. Doutor Rodrigo Stellit mandou um WhatsApp aqui, pessoal, mandando um bom dia, aí senão passa o assunto lá de São Fidélis. Ele diz o seguinte: bom dia, assiste integral, razão à manifestação do doutor Tiago Abud quanto à situação do município de São Fidélis. Parabéns pela excelência na atuação da DP, Defensoria Pública, né? Ele é o presidente da OAB São Fidélis. Muito obrigado. Rodrigo Gentil Stellit, é isso aí, perfeito. Obrigado, queria agradecer a ele por esse reconhecimento público.
e dizer que a gente tenta com as nossas forças, né? Aloysio, Cláudio, muitas vezes a gente se depara, né, com questionamento de até onde vai essa força, né, de até o que a gente vai conseguir. Eu me sinto meio que no filme, você que é cinéfilo, Aloysio, da lista de Schindler, né, porque nós não vamos salvar todos, mas alguns a gente vai salvar. É isso que a gente precisa entender, né, porque se a gente achar que a gente vai salvar todo mundo, a gente vai se frustrar no final. Mas essa luta é uma luta para ampliar, né, esses leitos, de minorar, de minimizar o sofrimento das pessoas e salvar vidas. Então é nisso que a gente persiste. E ouvir esse reconhecimento do Rodrigo aí é um afago, né, na nossa atuação. Mas vamos lá. Voltando aqui ao hospital de campanha, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, uma controvérsia do local, né, Luiz? Como você bem disse, e a questão não foi diferente, né, do que aconteceu com a data, que vários locais foram indicados, você publicou, cravou onde seria, e isso gerou uma demanda judicial, porque não houve consenso, inclusive a autoria da Associação de Moradores do Parque Santo Amaro, salvo engano, questionando, inclusive, desse local de escolha do hospital. Então, já nasce conturbada a questão do hospital de campanha pelo local em que ele foi escolhido para ser instalado. Mas, diga-se, essa escolha coube à Secretaria Estadual de Saúde. Foi a Secretaria Estadual que fez essa opção por ser próximo ao CCC, né, Beneficência Portuguesa, enfim. Essa questão que me foi passada e que eu tomei conhecimento. Mas, enfim, e aí num segundo momento é essa questão da entrega, né, da data da entrega. Como eu disse no bloco anterior, a gente fez uma vistoria na segunda semana de maio, que era a segunda data que a gente tinha da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente pôde verificar que só tinha o esqueleto, os equipamentos não tinham chegado, né, enfim. E que, naquele dia da vistoria, o engenheiro responsável nos disse que se os equipamentos chegassem, faltava a instalação da parte hidráulica e da parte elétrica, que isso ele faria em 48 horas trabalhando ininterruptamente e que em 10 dias ele colocaria o hospital para funcionar, também trabalhando 24 horas por dia, que ele teria condição de fazer isso se chegassem os equipamentos. E aí, né, por conta do avanço da Covid e da demora da entrega, a gente optou por ingressar com a ação judicial, cobrando essa ampliação dos leitos. Eu vi a reportagem, a notícia do secretário, vi com preocupação, né, porque o que acontece? No caso de Campos específico, a gente tem uma decisão judicial de pé, uma decisão que até agora, no momento que nós conversamos, ela se mantém e que ela impõe a data de 10 dias. Ou seja, que ocorrerá, né, se essa decisão for mantida, que é o que a gente espera, muito embora na capital do Rio de Janeiro tenha havido uma prorrogação, porque o tribunal entendeu em prorrogar em mais algum prazo, né, em ação idêntica que foi adotada, ajuizada lá na capital, mas em Campos, objetivamente, a gente tem um prazo, que é no final de semana. Que vem, porque o município e o Estado foram intimados no dia 19 de maio, da decisão judicial. E o Iabas no dia 20. E o Iabas no dia 20. Então, é isso que se mantém até agora. Em certa medida, essa nova notícia da conversa do prefeito com o governador, ela nos conforta, porque a certeza de que o hospital vem, isso é um acalanto para as pessoas que dele vão precisar, né, na região. Agora, ainda fica, né, a pulga atrás da orelha, porque, na verdade, a gente precisa cumprir o prazo judicial, a não ser que se consiga reverter essa decisão judicial, o que eu volto a dizer, sinceramente, não desejaria, até porque, o Aloysio, isso aí tem até um link com o que o Cláudio comentou no bloco passado, quando fala assim, sempre vai precisar sempre precisa de uma decisão judicial
né, que as pessoas entendam. Eu vou além, Cláudio. Às vezes é preciso a decisão judicial para que os poderes constituídos também entendam. Porque eu vejo uma ligação de causa e efeito muito nítida aí entre a ampliação de leitos, que foi noticiado por você também, Luiz, no CCC. Esses leitos têm a capacidade para 38, esses leitos inicialmente eram 19, tudo isso em relação à UTI. E houve a ampliação como forma de dar uma resposta a essa decisão judicial. Certamente. Você acha que é causa e consequência? Eu acho. Certamente, se o Poder Judiciário tivesse se omitido, o que a gente obviamente não espera dele, e aqui eu quero, né, cumprimentar pela atuação firme nesse caso, esses leitos não teriam saído. Então eu vejo dessa forma. E aí, Cláudio, é isso. Muitas vezes o que as pessoas, os particulares precisam fazer e os entes públicos precisam fazer, precisa de um empurrão. E esse empurrão, mais das vezes, é dado pela decisão judicial. Agora, vamos ver como é que é um dia de cada vez, né? Vamos ver como é que isso persiste, como é que essa decisão ela vai até o final da semana para a gente saber a data específica em que o hospital será inaugurado. Eu espero que o quanto antes, porque nós falávamos na época em que nós ingressamos com a ação, a gente tinha um documento oficial do município dizendo que a taxa de ocupação era de 74% de UTI na quinta-feira anterior, né? Foi a quinta-feira que antecedeu o Dia das Mães. Na quinta-feira era de 74%, e no final de semana o prefeito decretou o lockdown, declarando que a taxa de ocupação batia, né, chegava muito próximo aos 100%. Então, no CCC, que são os leitos, o UTI. UTI específico para Covid, entendeu? Então, a gente espera que o quanto antes o hospital venha para que a gente possa dar mais uma margem aí de segurança, né, para quem precisa dos leitos na cidade e na região. Só para esclarecer, a gente está falando aqui, e logicamente você entrou com a ação, acompanha ela, eu tenho acompanhado com você, com a doutora Maristela também, com o governo do estado, com o IAVAS, com o município, procuradoria do município. Eu tenho ocupado logicamente tem que ouvir todos os lados envolvidos. Claro e evidente. Mas talvez o ouvinte, o telespectador não saiba, é bom a gente contextualizar. É uma ação ingressada em conjunto por você, Defensoria, enquanto Defensoria, o Ministério Público pela promotora Maristela, né, que é encarregada da fiscalização de saúde aqui nos municípios que são menores, a abrangência dela é menor que a sua, né, são 4 municípios, e teve uma decisão favorável de tutela de urgência da 4ª Vara Civil, no dia 18, na noite do dia 18, doutor Paulo Maurício Simão Filho, não é isso? Simão Filho. Isso. Então, noite de 18, município, três polos passivos, né? Município, governo do estado e IABAS, que é a organização, né? A empresa que é responsável pela obra que também é bom a gente falar, é investigada por denúncia de superfaturamento, né? Também não podemos pré-julgar, mas é um fato, ela está sendo investigada pelo Ministério Público, né? A notícia de que a mesma IABAS fez hospital em São Paulo com mais leitos por um preço muito menor, né? Está sendo investigado. E dia 18, dia 19, oficiado o governo do estado, município, dia 19 oficiado estado, município, e dia 20 IABAS. Esse prazo termina, você está falando, no final de semana. O governador falou em meados do mês. Tem uma diferença, no mínimo, aí de 15 dias. Como é que fica isso? Pois foi o que eu te falei no início. Objetivamente, o que a gente tem hoje é uma decisão judicial que precisa ser cumprida, que inclusive impõe multa pessoal ao governador do estado. 10 mil. Exatamente. Então, se não for revertida essa decisão, o que está valendo é o final de semana, e a gente vai
enfim, obviamente que não é o desejo nem do Ministério Público, nem da Defensoria Pública executar isso, mas se houver necessidade de executar e cobrar, a gente vai fazer, porque o prazo está dado e o prazo precisa ser cumprido, né? Repito, essa decisão é alvo de recurso e a gente espera que no decorrer da semana outros recursos sejam interpostos em relação a ela, mas nesse momento o que se mantém é a decisão, e aí a gente está trabalhando com o prazo que a decisão está dando e com a multa que ela tá fixando. E em relação ao município, é importante a gente esclarecer isso, Aloysio, porque pode haver uma confusão na cabeça das pessoas, dizer assim, mas por que o município ele foi incluído, né, se o hospital de campanha é responsabilidade do Estado? Perceba, lá atrás, quando a gente conversava e eu falei dos planos de contingência, o município de Campos também fez o dele. E o município de Campos disse textualmente no seu plano de contingência que ele precisava de 129 leitos de UTI na fase 2 do combate à pandemia, e a gente já está na fase 3. E precisava de 457 leitos de internação, exclusivos para a Covid. Portanto, o que a gente cobra é que o município entregue aquilo que ele planejou, porque ele elaborou o plano, né, contando com esses leitos, e ele não chegou perto disso. Então, a demanda, inclusive ele fala em planejamento de um hospital de campanha no Exército, né? Enfim. Foi falado no Exército, foi falado no Parque de Exposições Agropecuária, no terreno da família Neme ali. No plano dele, municipal. No plano municipal, ele fala no terreno do Hospital Ferreira Machado, de montar ali naquele lado, enfim. Então, na verdade, o que está se cobrando do município especificamente não guarda relação, embora seja no mesmo processo, não guarda relação com o hospital de campanha, porque o hospital de campanha é uma promessa e uma obrigação do Estado. O que se cobra do município são os leitos que ele, né, colocou no papel como necessário para esse combate ao coronavírus nessa fase. A gente vai falar disso, é importante, lógico, você fazer a distinção, porque pode tirar de contexto, alguém pegar o banhadão, mas a gente vai falar disso no próximo bloco, especificamente dos leitos, que é a questão municipal. Eu tenho aqui uma pergunta para você, de um ex-aluno seu, que fala aqui, meu eterno professor, forte abraço, e é um grande jurista, né? Às vezes, quando tenho dúvidas, é uma pessoa que eu consulto para entender algumas coisas, né, como leigo, é ele, o Dr. Robson Marcel Júnior. Gostaria de sugerir que o Dr. Tiago abordasse a notícia sobre a inauguração do Hospital de Campanha de Campos, que já falamos aqui, somente em junho, diante das medidas jurídicas tomadas sobre o caso. A necessidade da população e a disputa da política nacional sobre a pandemia. Mandar um grande abraço para... Aproveito para deixar um grande abraço para o meu ex-professor, amigo brilhante profissional. Boa entrevista, Thiago. Eu que vou retribuir aqui o carinho do Robinho, né? Como a gente chama carinhosamente. Campos tem alguns expoentes no direito e, com certeza, esse garoto, chamo de garoto porque foi meu aluno mesmo, e aí a gente tem essa relação de proximidade, ele é muito mais novo que eu, ele é um deles, sem sombra de dúvida. Escolheu, né, por opção pessoal, trilhar uma carreira, hoje está num cartório lá no Espírito Santo. Tem a dizer a vocês que o direito perde um pouco com a saída dele para lá, porque, na verdade, é um dos grandes expoentes do direito aqui da nossa cidade e da região. Mas, enfim, ele me traz para um assunto que eu não gostaria de abordar, mas não vou fugir dele, que, na verdade, é a questão da política, porque a preocupação da Defensoria Pública é fazer uma atuação jurídica, ainda que ela tenha reflexo, obviamente, porque essa atuação na tutela coletiva ela tem um reflexo na política, mas a Defensoria não se volta de maneira nenhuma a uma atuação política. Então a Defensoria está cobrando o que está na lei, o que está no plano, enfim, né, o que está na proposta de cada ente, e é isso que a Defensoria tem feito. Então a Defensoria não quer entrar nessa discussão na arena política. Mas, como me foi perguntado pelo Robson,
O que eu vejo, Robson, é que vai ficar da pandemia, e aí a gente precisa ser bastante contundente nesse sentido, é que a gente não pode abrir espaço para achismo em detrimento da ciência, muito pelo contrário, né? Há e deve haver sempre um prestígio à ciência, porque nós estamos discutindo todas essas medidas, Aloysio e Cláudio, que são medidas, em certa medida, paliativas, que vão minimizar o problema das pessoas, mas o problema das pessoas só vai estar resolvido quando surgir a vacina. E a gente espera que ela surja o quanto antes. Então, o que é isso se não a ciência? Então, a gente precisa prestigiar a ciência e deixar essa queda de braço que há, e aí não tenha dúvida de que há, né, entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, entre o governo federal e São Paulo, o que inclusive ficou nítido pelo vídeo do presidente, quando ele se refere aos dois governadores, né, que há uma briga política em razão dessa questão, né, em razão do tratamento, que vai ser dado, usa cloroquina, não usa cloroquina, fecha o comércio, não fecha o comércio, decreta lockdown, não decreta lockdown. Ou seja, o que me preocupa é que dentro dessa tempestade, né, a gente tenha vozes dissonantes falando do mesmo assunto, o que acaba deixando a população em certa medida perdida, né? Porque, Cláudio, se de um lado a gente cobra o isolamento, do outro lado a gente vê vozes batendo no isolamento e dizendo, não, tem que abrir, tem que funcionar. Enfim, a nossa... Aí, fazendo um link, e até para esclarecer também ao Robson, a nossa atuação no que se refere ao fechamento do comércio nessas cidades, ela vincula a pretensão à análise científica. Então, se os municípios demonstrarem cientificamente, olha, eu estou abrindo a defensoria, porque eu tenho aqui um laudo do doutor fulano de tal, que ele me diz o seguinte, se eu adotar a medida X ou a medida Y, a população não corre risco em relação à saúde pública. Só que você não tem essa posição ainda. Então, quando ela tiver, né, a defensoria vai ter a honestidade intelectual de ser a primeira a dizer, não, tem que reabrir, se tem essa manifestação científica nesse sentido. Por enquanto, ela não há. Então, aliás, desde o começo da pandemia, a gente vem seguindo as orientações das autoridades sanitárias, e aí, quando eu falo em autoridades sanitárias, lê-se Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e secretarias municipais de saúde. Porque muitas vezes a gente vê no bojo dos próprios municípios uma peleja entre, né, Secretaria de Saúde e Administração Municipal. A Secretaria de Saúde que é uma coisa, a Administração Municipal que é outra. O que pode gerar controvérsias no combate ao coronavírus. Mas, infelizmente, essa é uma questão, Robson, para te responder, que está no debate da hora, né, no debate político, que infelizmente não deveria estar, porque a preocupação maior nesse momento é o salvamento, né, a salvação de vidas. É nessa medida que a gente encara por orientação das autoridades de saúde. Não é porque o Tiago quer, porque o Aloysio acha, porque o Cláudio acha, é porque essa é a orientação que ainda se mantém de pé em relação às autoridades de saúde. Tem uma pergunta que também do Marco Barcelos, cirurgião odontológico, feita no grupo também. Nesta pandemia, eu vou derivar um pouco o assunto, mas acho também importante. Nesta pandemia, além da grave crise econômica, estamos atravessando um momento conjugal complicado, com isolamento social, comprometendo vários relacionamentos. Existe algum trabalho sendo executado pela Defensoria nas separações? Haja visto os trabalhos na Justiça estarem, na grande maioria, parados? Deixe meu forte abraço, Tiago. Um abraço, Marco, agradeço pela pergunta. A gente muda um pouco o foco, mas é legal a gente pontuar essa atuação da Defensoria, porque a Defensoria, embora não esteja atendendo presencialmente, ela está atendendo por meios, né, por outros canais de informática, por telefone, enfim. E a gente tem feito essas atuações em relação à área de família, né? São questões de pensão alimentícia, são questões de divórcio, de guarda, né? Enfim, a gente tem a oportunidade de atuar nisso. E aí, é uma coisa que também a gente já abordou aqui, da questão do caminho sem volta. Eu acho que mesmo quando a gente voltar a atuar presencialmente, esse teleatendimento ele não será abandonado por completo, porque
em certa medida, facilitou a vida das pessoas que não precisam se deslocar, muitas vezes locais distantes, para irem até a defensoria, né, e ter o seu atendimento. E o que a gente tem feito nessas questões envolvendo divórcio, envolvendo as questões de família, sobretudo nos divórcios, né, a gente tem procurado ouvir os dois lados, mesmo que por telefone, por mensagem, elas ficam gravadas, elas ficam escritas, e a gente tenta dar o delineamento jurídico melhor para o caso. Inclusive, aconselhando em determinados momentos que as pessoas reflitam e que não, né, adotem as medidas no curso da pandemia, porque é um momento de excepcionalidade, que as coisas não estão, né, normais. O que eu posso dizer, inclusive, é que a gente aconselhou uma pessoa que queria se divorciar a não se divorciar nesse momento, porque, na verdade, ela queria se divorciar porque ela apontava um defeito no outro, e a gente, como ela jogava a culpa no outro, a gente falou, calma que a gente vai refletir junto e a gente vai conversar, né, para saber se efetivamente isso tem volta, se não tem volta. Enfim, esse atendimento tem sido prestado, e de fato, o esgarçamento das relações familiares é um lado que pode ocorrer com o confinamento, né? Há, de um lado, o fortalecimento, mas há também o desgaste natural de se conviver 24 horas dentro de casa, e a gente tem que estar preparado para enfrentar esses tópicos. Exatamente. Tem aquela piada que agora com isolamento, né? Só casado que tem atividade sexual, né? Mas, enfim, e vale, isso não é nada sexista, não. Vale para homem, vale para mulher também. Aliás, vale para mulher e para homem também, tá bom? Para deixar claro para as ouvintes aí e telespectadoras. Mas tem um fundo real, né? Tem. Com certeza. A Luciane Silva, socióloga e professora da UENF, Thiago, faz uma pergunta também para você que deriva um pouco, mas eu acho legal a gente fazer também. Como estamos pesquisando territorialidade e legalidade de periferias, queria que Thiago pudesse explorar a relação entre acesso à justiça e direito à saúde em regiões como Guarulhos, especialmente neste momento de trabalho remoto. Como tem sido a rotina desses operadores do direito neste momento? Thiago nos honra com sua atuação em campos, exemplar também no caso do abrigo Manuel Cartucho. Luciane Silva. Mandar um abraço para ela. A Luciane é uma querida, né? A Luciane, eu trabalho com ela lá na UENF, ela coordena o nosso NUC, que é o Núcleo de Estudos Cidade, Cultura e Conflito. Luciane é uma pessoa que está muito próxima a mim, até porque está me orientando nos caminhos lá no doutorado da UENF. Enfim, essa pergunta da Luciane, ela traz uma provocação, que é a questão de você pensar a cidade, né? Historicamente, e aí é bom a gente pontuar isso, porque para a gente sair da questão política de grupo A, B ou C, de personificar essa questão, e é por isso que eu trago essa questão histórica. Historicamente, Campos não foi pensado para a periferia, né? A construção de Campos, ela parte do centro da cidade. Campos, ela é elevada à condição de cidade, de vila-cidade, em 1835, salvo engano, e só 40 anos depois vem a ponte que liga o centro a Guarulhos. E Guarulhos primeiro era o lugar dos índios, depois ele é o lugar de escravos, né? Para lá, para a travessão, é que se formam as primeiras insurgências em relação a Custodópolis, depois travessão em relação a escravos, refugiados, enfim. A periferia, de uma maneira geral, ela sempre ficou um pouco distante da realidade da cidade. Então, dentro dessa lógica, é normal que os serviços ou cheguem atrasados, né, ou cheguem depois. Então, você pega a data de inauguração do Ferreira Machado e compara com a data de fundação do HGG. O HGG vem depois. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que quanto mais as pessoas se afastam do centro, mais dificuldade elas têm em relação aos serviços públicos. E eu pontuei aí em relação à questão
das UPHs, porque é uma notícia recorrente da falta de médico todos os dias em Travessão, né? Alguns dias, perdão, em Travessão, em Guarulhos, enfim, que são lugares afastados do centro, né? Afastados da Praça São Salvador, vamos dizer assim, né? Até porque Guarulhos, embora tenha um rio separando e do outro lado já seja Guarulhos, mas ela é muito extensa. Então, existe uma demanda por serviços públicos de uma maneira geral na periferia de Campos, o que não é diferente com a questão da saúde, e a gente tem, quando não atuado coletivamente, como é o caso dessas ações, atendido os moradores que necessitam do acesso à saúde através de demandas individuais. E aí a gente leva, nas questões atinentes à saúde, a Câmara Técnica, né, que foi criada e funciona no mesmo núcleo onde funciona a Defensoria, que é até um imóvel do município, que através de um convênio foi cedido à Defensoria para que lá funcionasse o núcleo e esse órgão do município, para que seja feita uma triagem da prestação de serviço. E não havendo a entrega do serviço de saúde, a gente tem judicializado. Então, isso é um fato que atinge a população de Campos de uma maneira geral, e notadamente as populações periféricas que estão mais afastadas do grande centro. Cláudio, são 8h44, vamos para o último intervalo? Senhora, voa. Claro, vamos sim. O doutor desenrola o assunto e a hora voa. São 8h45, muito bom. E só para a gente dizer que o raciocínio... E demonstra também um bom conhecimento histórico da cidade. 1835. Uma coisa que eu mesmo não sabia. 1835, a data certíssima. Conhecedor de história. A questão dos quilombolas. Sim. Não, e a exatidão na data também, né? Bom, conhecimentos gerais. Só no que diz respeito a Itaperuna, e voltando naquela questão do que eu falava, de que a população tem que ser tipo que comandada para tomar uma decisão, mesmo vendo e sentindo muitas das vezes na pele. O doutor foi mais longe, falou sobre a questão também da ação da justiça para poder as autoridades entrarem num acordo aí, fechar o que for preciso fechar. Não sei se vocês acompanharam a decisão da Justiça sobre Itaperuna, cita que no artigo acho que pode dizer artigo, ocorre que, após pronunciamento do presidente da República em 24 de março de 2020 e o clamor do setor empresarial e laboral para a flexibilização do funcionamento das atividades econômicas, foram editados decretos. Então você vê a influência dos políticos sobre, né, essas decisões aí também, como é que funciona tudo isso, né? Como que são essas ações assim, comandadas por quem deveria estar evitando o problema, infelizmente, né? O Cláudio, Itaperuna, tá me ouvindo? Sim, pois não? Itaperuna é um caso que a gente precisa avaliar. Tem essa questão, né, que o Luiz tratou da saúde privada ser excelente lá de ponta, mas tem uma o que eu percebo, né, enquanto defensor público, é não estou analisando nem o mérito da decisão judicial, não, porque o juiz não é obrigado a decidir com o que a gente pede. Ele decide, se a gente não gostou, a gente recorre. É assim que funciona no Estado democrático. Então, se eu quisesse pensar igual a ele, eu tinha que estar no lugar dele, ponto final. Então, não quero que ninguém pense como eu. Mas ali existe uma questão de morosidade. Se você perceber esse processo de Itaperuna, a briga vem desde abril, que Itaperuna reabriu o comércio e a gente ajuizou uma ação. Não houve apreciação da tutela antecipada, a gente impetrou um mandado de segurança para que o Poder Judiciário julgasse, né? Julgou dizendo assim, diga o Ministério Público, diga o município, a gente recorreu dessa decisão. Então, a gente está nessa disputa aí desde 6 de abril. E essa decisão, que me parece que saiu na semana passada, no sentido da manutenção do fechamento. Perceba, né? Se era para contenção da disseminação, né, da Covid, o tempo para a decisão foi um tempo que não colaborou com isso.
a despeito do seu mérito, porque o mérito eu vou discutir, né, nas vias próprias, enfim, aí ninguém tem que pensar igual a mim, obviamente, e essa é a beleza do Estado de Direito. Quem falou isso aqui, inclusive, se me permite, foi um magistrado, aqui nesse mesmo programa, foi Heron Simas, que falou que prefere, não em relação a ele próprio, mas ao judiciário, uma decisão que possa ser reformada do que uma decisão morosa, justamente por conta desse princípio que você está falando aí, quer dizer, você perde o objeto, né? Você perde o objeto. Você tocou no nome que é um dos novos expoentes da magistratura. O Heron tem se caracterizado por decisões bastante céleres, né? Enfim, que é essa questão. A gente pode concordar ou discordar, mas a decisão está dada, e aí quem não gostou é que recorra, mas ele tem prestado um serviço de grande qualidade na cidade. Sim, como outros, né? Grande magistrado, realmente concordo com você. O trabalho dele é muito bom. Falamos aqui de grandes juristas, né? De Robinho, de Heron. Estamos falando com um aqui e vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, senão a gente não fala das vagas dos leitos de UTI clínicos. Perfeito. São 8h49. Você está ouvindo o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Não saia daí, por favor. Continue conosco. Próximo bloco com o Dr. Tiago Abud. Né? O assunto é a abertura de novos leitos clínicos e também de UTIs em Campos. Fique atento, fique ligado no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Melhorar cada vez